Vamos falar um pouquinho sobre dilatação térmica dos sólidos. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno físico. E quando ocorre esse fenômeno físico? Com o aumento da temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a agitação das moléculas dos átomos e com isso há uma dilatação, desse sólido, nós estamos falando dos sólidos. E para haver essa dilatação, vai depender muito do quê? Da natureza do material, da temperatura que foi colocado esse material e do coeficiente de dilatação. Cada material tem um coeficiente diferente de dilatação. Essa dilatação, pode ser linear, superficial ou volumétrica. O que é a linear? A linear é uma variação do comprimento, por exemplo, de fios, cabos, barras, E eu vou me preocupar apenas com uma dimensão, tá? Já a superficial, eu vou me preocupar são duas dimensões que eu vou me preocupar. E por ser duas dimensões, é a variação do quê? Da área de um corpo. Por exemplo, o azulejo. O azulejo, ele tem um quadradinho, e aí o que acontece? No calor, ele tende a se expandir, aumentar o tamanho. Por isso que nós colocamos o rejunte, porque esse rejunte, ele é um material que deixa, o azulejo aumentar de tamanho. Então, para esse daqui, o superficial, vai ser o quê? A respeito da área. Já a volumétrica são 3 dimensões. É a expansão do volume. E por que 3 dimensões? Porque para a gente calcular o volume, nós precisamos de três dados, Você precisa do comprimento, da largura e da altura, E aí você consegue, então, por isso são 3 dimensões. As fórmulas, São aqui as 3 fórmulas, da dilatação linear, da superficial e da volumétrica. Da linear, qual é? É ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é a variação do meu comprimento. E o que é variação do meu comprimento? A variação é o comprimento final menos o inicial. Igual, então aqui, ó, ΔL igual L0. L0 é meu comprimento inicial. Alfa, coeficiente de dilatação. ΔT, variação da temperatura. E ΔT, a variação, então, é temperatura final menos a inicial. Já da superficial, é a área, Então, aqui, olha, ΔA é igual a A0 vezes beta vezes ΔT. ΔA, variação da área. Olha aqui, ó, variação da área final menos a área inicial. A0, a área inicial. Beta é o meu coeficiente de dilatação. ΔT, variação de temperatura. Então, ó, ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Às vezes, num exercício, não aparece o valor de beta, mas aparece o de alfa, do coeficiente linear. Quando isso ocorrer, eu tenho que saber que beta, o coeficiente de dilatação do superficial, é igual a 2 vezes alfa. Sabendo alfa, eu consigo achar beta, tá? E a volumétrica? A volumétrica é ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. ΔV, variação do volume. E o que é variação do volume? ΔV é igual volume final menos inicial. V0, volume inicial. Gama, coeficiente de dilatação. ΔT, variação da temperatura.
E qual é a variação da temperatura? É ΔT é igual à temperatura final menos a inicial. E aqui também, às vezes, não aparece o coeficiente de dilatação, não vem o gama, vem o alfa. Aí eu tenho que saber que o gama é igual a 3 vezes alfa. O que eu posso para poder marcar? Eu não disse que a volumétrica são 3 dimensões? Então, são 3 vezes o alfa. O beta trabalha área, são 2 dimensões. Então, quando não aparecer o beta e aparecer o alfa, eu vou multiplicar por 2 vezes o alfa. Bom, vamos fazer um exemplo de cada um. Vou começar com dilatação linear. Então, um fio de aço tem 20 metros a temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 100, qual será o comprimento? Dado alfa igual a 11 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. Primeiro dado que ele deu, que o comprimento inicial. Então, qual é L0? Então, vou por aqui, ó. L0 igual a 20 metros. Há uma temperatura inicial, então é T0 igual a 20. Aí ele aumenta a temperatura dele, aumenta para 100 graus Celsius. Então, vou pôr 100. Certo? Aí ele quer qual o comprimento deste fio, né? Quando ele colocar numa temperatura de 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Alfa, ele me deu, que alfa é igual a 11 vezes 10 a menos 6. Ele quer o quê? Ele não quer a diferença, ele quer o comprimento. Qual será o seu comprimento a 100 graus Celsius? Então, ele quer L final. Ele não quer ΔL, ele quer o L final. Só que, para mim poder descobrir o L final, eu sou obrigada a achar o meu ΔL. Então, vamos lá. A fórmula é assim, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é igual L0, nós temos, que é 20. Alfa, temos que é 11 vezes 10 a menos 6. Temperatura, o ΔT nós temos, porque nós temos a final e a inicial. A final é 100, menos a inicial, que é 20. Certo? Aí, ΔL é igual a 20 vezes 11 vezes 10 a menos 6. 100 menos 20 vai dar 80, vezes 80. ΔL é igual. Aí eu vou pegar esse 20 e vou multiplicar por esse 80. 2 vezes 8 vai dar 16. Com esses dois zeros, 1.600. Vezes 11 vezes 10 a menos 6. Agora, aqui, ó. 11 vezes 16.000. Vou por aqui, fazer aqui a conta, ó. 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Dá 0, 0, 6, 7, 1, certo? Deu 17.600. Então, ΔL igual a 17.600 vezes 10 a menos 6. ΔL é igual. Agora, aqui, ó. Eu vou ter que trabalhar. Como eu vou querer saber o comprimento, eu não posso deixar na forma científica. Então, eu vou ter que passar, né? Então, vamos lá, para a forma decimal. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Vou pôr o número aqui, 17.600. Lembrando que a vírgula tá aqui.
Vamos andar 6 casas. Vamos andar 6 casas pra cá, certo? Vamos dar 6 casas pra cá. Então, vamos lá. Uma casa, duas casas, 3, 4, 5 casas e 6 casas. Certo? Então, aqui, ΔL ficou 0,0176. Isso foi o aumento que teve. Mas ele não quer só esse aumento. O que que ele quer? Ele quer o comprimento final. Para mim achar o comprimento final, o que que eu tenho que fazer? Aqui, ó, vou pôr aqui, ó. Então, vamos lá. Quero L final. L final, quem que vai ser? Vai ser o ΔL mais o L0, certo? Por quê? Porque esse aqui, o L final, é o tamanho que o fio ficou. Se ele aumentou 0,0176 mais 20, que era o inicial, L final vai ficar com quanto? Vai ficar com 20,0176 metros. E aqui é a resposta desse exercício. Bom, agora vamos falar um exemplo de dilatação superficial. Uma chapa quadrada de alumínio possui lados iguais a 3 metros, ó, lado. Então, vou pôr L igual a 3 metros. Quando sua temperatura é igual a 80 graus, então, ó, T inicial, T0 igual a 80 graus, certo? Qual será a variação da sua área, ó? Variação, você quer a variação? É ΔA, certo? Se a chapa for submetida a uma temperatura de 100 graus, então, T final igual a 100 graus Celsius. Considere o coeficiente linear. Então, linear é igual a 22 vezes 10 a menos 6. Bom, ele quer o quê? ΔA. Então, qual é a fórmula para eu poder achar a dilatação superficial? ΔA é igual a A0 vezes beta vezes ΔT. ΔA é que eu quero, então eu vou pôr aqui, ó, ΔA. E o A0? O A0 eu consigo descobrir, porque eu tenho o lado é 3. Num quadrado, para mim achar a área, como eu acho a área? A área é igual a L ao quadrado, que é igual a quanto? 3 ao quadrado, ó, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, A0, né? Começa o tamanho dele, ó, então aqui seria o A0, ó, é igual a 9, põe o 9 aqui, vezes beta. Eu não tenho beta, mas eu tenho alfa. Para me achar o beta, beta é igual a 2 vezes alfa. Beta é igual a 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Beta é igual, ó, 22 vezes 2, 44 vezes 10 a menos 6. Então, eu já achei beta. Então, vou pôr beta aqui, ó. 44 vezes 10 a menos 6. E ΔT? Também tenho ΔT, porque eu tenho tempo final e tempo inicial. Tempo final, ΔT é 100 o final menos o inicial, que é 80. Então, aqui, ó, ΔA é igual 9 vezes 44 vezes 10 a menos 6 vezes 20, né? 100 menos 80, 20. ΔA é igual. Vou pegar esse 9 e vou multiplicar por esse 20,
que vai dar 180. Vezes 44 vezes 10 a menos 6. Agora, ΔA é igual, vou pegar 180 e vou multiplicar por 44. 180 multiplicado por 44 vai dar 7.920 vezes 10 a menos 6. ΔA é igual. Vou passar, né? Vou transformar aqui, ó. Então, aqui, ó. A vírgula tá aqui. Eu vou andar pra cá. Então, aqui, ó. Tem que andar quantas casas? 6. Então, vou pôr o número aqui, ó. 7.920. A vírgula tá aqui. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas, 6 casas. Então, a vírgula tá aqui, ó. Então, aqui vai ficar 0, 0, vírgula, 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Metros. Essa é a nossa resposta, tá? Essa aqui é a resposta. Deixar assim não é legal, tá? Para me deixar assim, eu teria que pelo menos andar com a vírgula até aqui, ó, tá? Então, tá aqui, ó. Eu andei com a vírgula. Por que eu andei? Porque nós queremos saber a medida, né? Se eu quisesse saber, né? A metros quadrados, tá, gente? Que é metros quadrados. Nós estamos mexendo com a área é metro quadrado, certo? Vamos ver um exemplo agora da dilatação volumétrica. Aqui, ó, uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus. Então, aqui, ó, ele está falando que é variação de temperatura. Então, ele já está dando o meu ΔT, que é igual a 80. Tá? Ele já deu, né? Sofreu uma dilatação, aumentando o volume em 10 litros, ó. Aumentando, então, é o meu ΔT, ele já deu aqui, ó, sofreu uma dilatação, ó. Então, se sofreu uma dilatação, é ΔV, que é igual a 10 litros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, ele quer o coeficiente que ele não sabe quanto é. Considere o volume inicial a 500. Então, ó, V0 é igual a 500 litros, tá? Então, aqui, a nossa fórmula é ΔV igual a V0 vezes coeficiente vezes ΔT. ΔV eu tenho que é 10. O inicial, né, o volume inicial eu tenho que é 500. Não tenho meu coeficiente. E ΔT eu tenho que é 80. Vou multiplicar esse 500 por esse 80. Então, vai ficar 10 igual. 500 vezes 80 vai dar 40.000. E põe o coeficiente aqui, né? Agora, eu vou isolar ele. Ele tá aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, aqui, ó. Beta é igual. Vai ser 10 dividido por 40.000. Vou passar aqui embaixo para notação científica, esse aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, copiar o 10, vou pegar o 4, fazer vezes 10, né, na potência de 10, ó.
Vou contar quantos zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu ponho 4 aqui. Certo? Aí, vou fazer o seguinte, ó. Vou dividir esses dois aqui, ó. 10 dividido por 4 vai dar 2,5. Esse 10 à quarta, aqui, ele está dividindo, né? Então, quando ele vem para cá, eu posso pôr ele aqui em cima, né? Só que quando ele vem para cá, multiplicando, ele vai inverter o sinal. Ele era positivo, ó, era 10 a mais 4, vai ficar 10 a menos 4, certo? Agora, já está terminado, né? Então, minha resposta vai ser 2,5 vezes 10 a menos 4 graus centígrados elevado a menos 1. Então, essa é a minha resposta, certo? Vou fazer aqui, vou pôr a resposta aqui embaixo, que ficou meio apertadinho, ficou meio estranho. Então, ó, coeficiente de dilatação é igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 graus centígrados elevado a menos 1. Então, essa é a minha resposta aqui, ó.